Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos entrando, então. Bem-vindos ao Cefei. Estou conectando com o professor Christian e em breve a gente começa. Oi, Oi, Christian, tudo bem? agora foi. Consegue me ouvir? Tô ouvindo bem. E vocês estão me ouvindo também? Então, Agora deu sejam certo. bem-vindos. Isso. Várias Demorei aqui para técnicas, conseguir né? entrar. É, também é a minha primeira vez, né? Então tem que dar uns continhos. Mas o Alexandre está aqui para me salvar qualquer coisa. E Ótimo. aí, Cris, como é que vai a vida em Porto Alegre agora, nesse momento? Vai bem, vai bem. A gente está de quarentena aqui, não sei como é que tá em Juí, mas aqui tá tudo bastante parado Uhum, e eu moro numa rua razoavelmente movimentada e o movimento está bem menor, assim. Se chega às seis sim. da tarde é um silêncio, né? Normalmente tinha muito barulho, mas aqui tá bem parado. Algumas pessoas Sim. ainda saindo, né? Mas, Acho que está acontecendo em todos os lugares, né? Bom, sim. então, pessoal, vão entrando, fiquem à vontade, né? Entrando à distância, mas sejam bem-vindos, né? Da mesma forma. Então, vou me apresentar. Meu nome é Liege, eu sou psicóloga e sou coordenadora do CFI. E acho que esse momento de pandemia tem feito todas as pessoas refletirem, né? E eu também, o CFEI, estava pensando que nós temos serviço de avaliação psicológica, nós temos um estoque de testes, né? Em torno de 50 testes da última vez que eu atualizei. Nós temos ótimos cursos, professores muito bons e ao mesmo tempo a gente fala muito pouco sobre o tema, né? E para que o conteúdo saísse um pouquinho só da sala de aula, a gente convidou um pouco o Christian para nos ajudar, então, e entrar nessa moda das lives, né? Que também a gente está começando. Não sei se o Christian já fez, mas a gente está se adaptando. Então, né, perguntei para o Christian que tema seria legal de a gente falar e ele deu essa sugestão, eu achei muito legal, é um tema muito importante. E para contextualizar um pouco, assim, o Christian é nosso professor de avaliação psicológica, ele tem trabalhado com a gente já há um bom tempo, diversos testes, né, o próprio psicodiagnóstico, transtornos do neurodesenvolvimento, temas que eu lembrei agora, né? Eu acho que a última aula Uhum. que o Christian veio foi no Roxa, né, no RPAS. Então, queria que tu falasse um pouquinho, Christian, da tua experiência, né? Onde tu se envolve na avaliação psicológica e daí a gente pode falar sobre o tema, né, em si, mas para o pessoal te Uhum. conhecer também, né, quem não te conhece. Sim. Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Christian, como a Liege falou, e essa é a minha primeira live também, então também estou começando aqui nessa moda, Sim. que é bem legal, cheguei a assistir algumas já, tem de vários assuntos, né? Música, psicologia, literatura, tem muita coisa legal acontecendo, que é um alento também nesses tempos que a gente tem que ficar em casa, tem que ficar preso, sem poder sair, a gente conseguir achar coisas diferentes para fazer, para manter aí o mínimo de saúde mental. Sim. Bom, como a Liade falou, eu há um tempo já dou algumas aulas no Cefei, em Juí, já dei aula em Santa Rosa também, sempre voltado para o tema da avaliação psicológica e, e dentro da avaliação diversos temas, né? Acho que já dei aula aí de entrevista, anamnese, né, de escrita de laudos, que é o documento que a gente escreve na área da avaliação, que já dei aula de Rorschach, como tu falou, técnicas gráficas, desenho, aspectos básicos de psicodiagnóstico, então algumas matérias aí, todas que tocam essa área da avaliação, que é uma das principais áreas que eu atuo, tanto na academia quanto no consultório, trabalho com avaliação, e em contexto clínico. Né? A minha experiência basicamente é avaliação em contexto clínico e não tanto em outros contextos. Até por isso que eu pensei nesse tema. Eu trabalho muito com crianças
Uhum. principalmente avaliação de crianças com idade escolar que estão frequentando a escola. E aí eu pensei nesse tema também porque é algo que às vezes eu me pego pensando, assim, qual é o nosso papel enquanto psicólogos que fazem avaliação frente à escola, né? Porque daqui a pouco eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma das principais demandas que tem na avaliação, né? Avaliar crianças em idade escolar que estão com algumas questões, algumas dificuldades nesse âmbito escolar aí de aprendizagem ou de relações, entre outras queixas, mas parece que muitas vezes passa por esse contexto escolar. E eu tenho me deparado bastante com esse desafio de conversar com a escola, conversar com profissionais da escola, e eu sempre estou pensando, puxa, o que que eu falo, o que que eu escuto, como é que eu posso contribuir? Né? E aí, quando a Liege até me convidou, eu pensei, bah, que tema que a gente poderia falar? E eu lembrei desses diálogos que existem entre a avaliação e a escola. Acho que era isso, Liege. Sim, está ótimo. E quando tu falou também, Cristian, do tema, eu lembrei de, claro que eu não tenho tanta experiência, né, quanto você, mas quando eu comecei a trabalhar com avaliação, a gente descobre que o trabalho não vai ser só dentro do consultório, né? A gente precisa ir muito mais a campo. Muitas vezes entrar na escola ou por telefone, ou, né, ou a gente dá um jeito, mas não é um trabalho isolado, né? A gente tem que Uhum. investigar realmente a campo. É bem isso. E agora, esses dias eu pensei que eu precisava falar com a prof de um paciente. E daí eu me deparei com a situação de como que eu ia falar com ela, né? Será que a escola está aberta? Como é que eu vou conseguir o número dela? Então agora ainda é uma situação nova, né? Mas é um tema realmente Sim. muito importante. Agora é tudo muito diferente, né? Os atendimentos, os contatos que a gente faz. Até um Sim. tema futuro também para vocês pensarem é a avaliação atualmente, né? Se é possível ou não, que é o que a gente vem conversando assim entre os profissionais. Mas Sim. isso é outra história. Sobre isso que tu falou, eu concordo. Fazer uma avaliação psicológica ou psicodiagnóstica é se deparar muito com esse dilema, porque a avaliação em si é uma prática bastante focada no indivíduo. E, Uhum. inclusive, é uma área muito criticada por isso, né? Mas o nosso propósito, quando a gente faz uma avaliação, é poder possibilitar um olhar mais focado, um olhar mais minucioso, mais detalhado sobre a experiência subjetiva e individual daquele paciente, independente da idade. Mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que não tem como ser tão individual assim, e aí como tu diz, a gente acaba indo para outros contextos, para a família, para a escola, amigos, outras relações que o nosso paciente tem, para tentar entender o que está acontecendo. Então é um movimento que a gente se bate bastante, né? A gente está fazendo um estudo aprofundado daquele funcionamento psíquico do sujeito, mas ao mesmo tempo tem que tentar entender o que está acontecendo no entorno, né? Sim. Aqui E travou um pouquinho para mim, mas acho que foi bem rapidinho. é, Pode tá. continuar. Qualquer coisa eu repito também. Não, tá bem tranquilo. E, e quando eu estava pensando no tema aqui para conversar com vocês, eu fiquei pensando em três momentos de contato que a gente tem com a escola. Então, que Aham. seria o antes, o durante e o depois da avaliação. E acho que são momentos que carregam suas especificidades no modo como a gente vai conversar e travar diálogos com a escola, né? Então, Uhum. antes até a gente comentei ali um pouquinho que, especialmente no psicodiagnóstico infantil, que é o nome aqui da nossa live, quando a gente pensa em encaminhamento da criança, a Uhum. maioria das vezes, e tem artigos aí empíricos que vão mapear as queixas que chegam em serviços de escolas, em clínicas, para as queixas que chegam para fazer psicodiagnóstico, normalmente tem algo em relação à escola, né? Alguma Sim. dificuldade de aprendizagem, ou mesmo quando não é dificuldade de aprendizagem, quando eu falei, como eu falei antes, quando é alguma coisa assim de relacionamento, algo mais emocional, é algo que acaba sendo bastante manifestado em contexto escolar, porque é onde a criança passa boa parte das suas horas do dia, né? Uhum. Então, ela atravessa muito o nosso trabalho. E então, nesse primeiro momento, eu acho legal a gente pensar nesse contato com a escola enquanto avaliadores,
que é receber essa queixa que vem a partir de uma demanda que a gente coloca sobre as crianças, que é produzir aprendizagem, né? Quando a gente vai avaliar o adulto, isso eu até comentei esses tempos, eu acho, em algum congresso. Quando a gente vai avaliar o adulto, às vezes a queixa está muito relacionada ao trabalho, né, a Uhum. capacidade de produzir, a capacidade de levantar de manhã, de se vestir, de sair para trabalhar, para ver pessoas. E da criança o que a gente cobra é que ela estude, né? Até uma frase bem clichê, acho que os pais falam muito que tu tem só que estudar, né? Tua função é só estudar. Sim, E aí quando falha o estudo, a gente se alarma para algo que pode estar acontecendo com essa criança. sim. Então isso acho que é o primeiro ponto de. Sim, quando ela sai do Uhum, esperado, né, do que foi depositado, né, que ela teria que estar fazendo em alguma idade. uhum. Aí tem uma demanda de avaliação. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente pensar em quais conversas com a escola a gente pode ter depois, de pensar o que está se esperando dessa criança, o que se espera dela. Normalmente se espera que ela aprenda, e aí às vezes até a nossa avaliação vai mapeando outros aspectos, outras áreas que é interessante a gente olhar nessa criança também. Bom, então essa criança chega, a gente até pode fazer um contato com a escola no início, isso eu acho que é legal para pensar quando que tem esse primeiro contato. Tem alguns profissionais que preferem de imediato já conversar com a escola, especialmente quando a queixa vem da escola ou quando o encaminhamento vem da escola. E alguns outros eu até costumo fazer mais assim, de esperar um pouquinho para ir depois conversar com a escola, né? Então acho que Uhum. o motivo disso seria a gente ter algum material mínimo já para quando for conversar com alguém da escola, com uma orientadora pedagógica, professora, a gente conseguir também visualizar essa criança e esse paciente na nossa cabeça, né? Não ficar muito dependente do que a escola tá dizendo, mas quando eles nos entregam informações, a gente conseguir já ir associando com alguns dados, algumas observações que a gente já tem a partir do nosso próprio olhar do consultório, da clínica, né? Então aí também é algo a se pensar, né? Em que momento que a gente vai fazer esse primeiro contato. Aqui eu já Até estou porque, entrando nesse. Oi? se, não sei se tu concorda comigo, Cristian, mas como tu falou, se a gente vai inicialmente assim com muita pressa à escola, né? A gente Uhum. vê que a gente tem várias versões da criança, né? Uma versão dos pais, uma versão da escola e uma versão que a gente também. São vários Uhum. pontos de vista, né, da criança. Tem a que a gente cria também. Então, de tentar não se tomar muito pela primeira coisa que tu escutar sobre a criança, né? Senão quando vê, o primeiro contato que tem com a criança, ele já está super atravessado pelo que os pais disseram, pelo que a escola disse, e, e pode acabar envezando bastante o teu próprio olhar, né? Claro que Sim. o olhar dos pais, dos responsáveis, a gente sempre vai ter primeiro. Mas eu acho interessante, isso é algo até para quem está assistindo, de pensando a sua prática, como é que vocês normalmente fazem e que prós e contras que existem dessas escolhas. Assim, de se a gente vai imediatamente já tentar o contato. Quando eu digo imediatamente, assim, depois de um primeiro atendimento, depois de uma primeira hora de jogo ou de alguma sessão mais com técnicas gráficas, e aí a gente já conversa com alguém da escola, será? Ou eu espero, de repente, mais umas duas, três sessões para já ter uma compreensão um pouquinho mais formulada desse meu paciente e aí conversar com a escola, não digo de igual para igual, mas já com alguma ideia concebida na nossa cabeça. Agora, o que eu estou dizendo, também tem casos que é interessante já desde o início começar a fazer contato. Acho que a gente pode pensar que são duas coisas diferentes também, né? Sim. De fazer contato por telefone, por e-mail, mensagem, como a gente tem de possibilidades. E outra coisa de realmente ir até a escola e conversar com ele. Porque em alguns casos é um contato que demora para a gente conseguir fazer. Em até ligar, até quem está começando com a prática, isso é uma dica importante, eu acho, né? Porque às vezes tem um tempo, às vezes maior do que a gente espera ou gosta, entre o primeiro contato com a escola, a primeira ligação, e até a gente marcar uma reunião com a professora ou com a orientadora, orientador pedagógico. Então, de repente, essa primeira ligação, ela é interessante que seja feita no início,
assim, depois de uma entrevista, depois de uma primeira sessão, e o agendamento para uma reunião para conversar com calma, aí em uma, duas, 3 semanas depois. Seria uma forma de conduta que eu acho que é interessante. Não sei como é que aparece aí para vocês, Leia. Olha, eu acho que é bem isso, é bem. Acho que essa é bem a nossa realidade. Até eu ia Uhum. comentar, fugindo um pouco do assunto, que o pessoal do CAPS Infantil me falou que ia assistir, eu já vi que tem gente assistindo, que muitas vezes a gente tem que fazer esse tipo de contato com outras instituições também, né? Às vezes a gente vai parar Uhum. na assistência social, vai parar no CAPS, assim a gente vai fazendo várias relações, né? Que uma criança às vezes Uhum. frequenta vários serviços. Sim, sim. E trabalhar com avaliação é um pouco esse trabalho de quebra-cabeça. Eu não sei, acho, imagino que tenha, né? Mas a gente observa pouco Uhum. outros profissionais de outras áreas que acabam se envolvendo tanto com essa função de juntar várias pecinhas de lugares diferentes Sim. e acabar apresentando uma síntese mais organizada, que é o laudo daí no fim, né? Pelo menos na área clínica, é como a gente gosta de trabalhar, possibilitar esse panorama mais geral, juntando várias peças. E como tu diz, é um desafio, às vezes a gente se surpreende também onde a gente vai parar para conseguir conversar, né? Sim. Me desculpem que é a minha primeira vez, mas eu perdi uma pergunta que passou ali, mas o Alexandre me passou, só que eu gostaria que a pessoa talvez perguntasse novamente, né? Porque ela acho que ela está perguntando do papel do psicopedagogo na avaliação das dificuldades de aprendizagem. Eu não sei que a gente tenha entendido errado, né? Não sei Uhum. se a pessoa pode repetir a pergunta e de repente a gente tenta responder, tá? Sim, tô vendo. Christian, não sei se tu quer dar continuidade à tua fala, mas eu pensei talvez a gente tentar explicar um pouquinho para quem não trabalha com avaliação, quais são os contextos do psicodiagnóstico, que uma das maiores demandas hoje acho que são as dificuldades de aprendizagem, né? Mas quais Uhum. são as outras, o que que tu mais recebe, porque às vezes a Uhum. gente acaba tendo contato com a escola e não se trata dessa demanda, às vezes é uma questão, né, comportamental ou de alguma coisa que está prejudicada nela e acaba mesmo assim envolvendo a escola. Mas talvez a Uhum. primeira, né, a demanda não seja da dificuldade de aprendizagem. Tu pode falar um pouquinho sobre o psicodiagnóstico? Uhum. Para quem não é da área ou está começando a ter interesse agora, o psicodiagnóstico ele é a avaliação psicológica em contexto clínico, né? O que é contexto clínico? É esse contexto que a gente vai tentar trabalhar para responder alguma questão, alguma dúvida ou algumas questões e dúvidas que dizem a respeito de algo de saúde mental, de algo da aprendizagem, de algo do funcionamento psicológico, psicossocial do sujeito, né, em termos mais gerais. É um tipo de avaliação que vai buscar um diagnóstico ou não, né, o que vai buscar, o que vai resultar num diagnóstico nosológico, que é aquele, eu brinco às vezes que é diagnóstico com letra maiúscula, né, que tem Uhum. no DSM, que tem o código. Nem sempre se chega num diagnóstico assim, mas a gente sempre chega num diagnóstico psicológico no sentido amplo de a gente sempre tem algo a dizer sobre o nosso paciente, né? A gente tem ali um parecer psicológico que a gente faz e possibilita um olhar que a psicologia pode dar sobre esse paciente, independente se fecha ou não um diagnóstico. Esse psicodiagnóstico, então, avaliação em contexto clínico, ele é um tipo de avaliação psicológica que acaba sendo mais extensa, assim, até em termos de tempo mesmo. Ela acontece normalmente em um determinado número de sessões. Vou chutar aí 5 a 10, né? Vou botar uma janela grande, porque eu sei que vai variar muito dependendo dos profissionais que fazem, dependendo do tipo de queixa, dependendo do espaço, das possibilidades que se tem. Mas aí a gente já pode ver que é algo mais extenso do que, por exemplo, uma avaliação no trânsito, às vezes uma avaliação de seleção de pessoal, que daí são outros objetivos, né? Então, o psicodiagnóstico basicamente é isso, e ele normalmente começa com uma entrevista, ele segue aí o meio do caminho com aplicação de testes, com utilização de tarefas variadas, técnicas. Como a gente está falando de infância hoje,
brincadeira, jogos, desenhos, tudo isso é matéria de avaliação, são ferramentas técnicas que a gente pode utilizar. E esse processo lá na quinta ou décima, né, essa janela aí grande que eu coloquei, termina com uma devolução. Essa devolução ela acontece tanto de maneira verbal, oral, conversando com as famílias e com a criança também, e de maneira escrita, que é esse laudo que a gente produz no final. E esse laudo, pelo menos eu defendo que ele conte toda a história desse atendimento, né? E a gente tem normas específicas, quem está entrando na área também, e até quem não é quem não é psicólogo, ou quem é da escola e recebe documentos, é legal saber isso, né? Que a gente tem normativas dentro da psicologia que nos dizem como é que é um laudo. Eu acho que isso tem bastante a ver com o nosso tema de hoje, porque a escola também vai receber um documento, às vezes não é um relatório, não é um laudo, né? Mas ela também recebe um documento, e esse documento ele tem que estar nas normas, ele tem que estar bem escrito, e a família, o paciente, a escola também pode exigir que isso seja feito. Sim. E então essa avaliação termina assim, com a entrega desse laudo. Deixa eu ver o que mais tinha perguntado. Ah, daí os tipos de queixa que chegam. E os Comentei um contextos. pouco. Eu comentei um pouco da dificuldade de aprendizagem no início, mas realmente nem sempre é só focado nisso, né? Assim, uma grande demanda que chega é a avaliação cognitiva geral, né? Então, alguma dúvida diagnóstica, às vezes alguma dúvida de deficiência intelectual, por exemplo. Então, o pedido chega para aplicar um teste de inteligência específico. E essa queixa aí ela pode estar relacionada a vários aspectos da vida desse paciente, nem sempre só a escola, né? Mas eu digo assim com segurança, quando a gente fala de infância, sempre tem algo da escola atravessado, né? Sim. Mas então eu recebo muitos casos assim de suspeita diagnóstica, de TDAH, deficiência intelectual, algo mais neuropsicológico aparece também, né? Então alguns médicos que eu trabalho já fazem um encaminhamento dessa forma, assim, de uma avaliação mais detalhada cognitiva de várias funções, também é possível, tá? Isso também eu vou comentar daqui a pouquinho como é que a gente pode conversar com as escolas partindo dessa ideia mais ampla de avaliação, né? Não só pensando em diagnóstico, acho que é bem importante. Não sei se eu respondi o que tu perguntou, Sim. né? Porque em termos de áreas de avaliação, daí tem várias áreas, né? Hoje a gente está falando mais da clínica, mas a avaliação psicológica está inserida em várias áreas. Onde tem psicologia, dá para pensar que tem avaliação, né? Sim. Então, isso também é um assunto que dá bastante pano para manga. Não sei se tu queria fazer mais alguma pergunta. Então pode ficar à vontade. Se vier alguma dúvida, te aviso. Daí, seguindo naquela lógica que eu estava pensando, do antes, durante e depois, e nesses três momentos de contato com a escola, a gente já estava aqui no durante, né, que é esse contato que a gente faz já com o objetivo de agregar informação para avaliação, né? E aqui acho que o que é legal assinalar é o nosso papel como psicólogos que se propõe a conversar com a escola nesse momento da avaliação, que é o durante. E aqui é muito legal a gente ter, legal e relevante, a gente ter muito claro para nós que o nosso papel nesse momento não é de dar informações, pelo menos não ainda, né? Não é de chegar com respostas, com ideias de manejo de conduta. Nesse momento aí, durante a avaliação, a gente está muito mais com o objetivo de coletar informações. Então, esse contato com a escola acontece mais no sentido de entender como é que essa criança é na escola, como é que ela é no recreio, se ela tem amigos ou não, como é que ela se relaciona, como é que ela se comporta na sala de aula. Então, são informações que vocês vão coletando para compor esse quebra-cabeça que a gente estava brincando antes, né? Esse quebra-cabeça da avaliação. Sim. O que acontece? Né? Depois pode até comentar na experiência que vocês têm aí. É comum que a escola já demande da gente, né, alguma resposta. Bom, como é que está indo? E aí, qual é o resultado? Mesmo que a gente já tenha alguma noção, como a avaliação não está finalizada, é interessante esperar um pouquinho e não sair já dando respostas precipitadas, né? Então, de deixar claro para a escola, olha, agora essa conversa é uma conversa mais para entender como é que ele é aí, para coletar informações, a avaliação ainda está acontecendo, está sendo desenvolvida, e aí ao final
a gente pode conversar novamente para uma troca daí de uma devolução para a escola, né? Um pouco nesse sentido. Então aí seria a etapa durante e o depois, que seria essa possibilidade que se abre da gente dar a devolução para a escola. Essa devolução ela pode também acontecer por forma escrita e a gente tem uma discussão interna, assim, discussão no bom sentido, né? O que a gente pensa bastante de se a gente entrega ou não o mesmo documento para a família, para as escolas, ou se a gente confecciona um documento diferente. Mas o importante é que essa devolução ela pode se dar também por meio escrito. Eu acho que é um recurso legal para organizar a nossa visão clínica e deixá-la exposta de uma forma mais formal e mais clara. E também de ser um registro que permanece no tempo. Né? Ele é um registro que a nossa palavra, o nosso parecer clínico, ele consegue ter uma durabilidade maior do que se a gente depender só da memória dos pacientes que nos escutam quando a gente dá uma devolução. Então, acho que isso é importante também a gente trabalhar com essa ideia. Mas eu acho legal, e aí eu jogo mais para esse lado, de que esse documento para a escola ele vai ser mais útil até se ele para os profissionais da escola, se ele for mais resumido e mais focado em condutas que a escola pode ter e mais focado em descrições psicológicas ou neuropsicológicas do paciente. Né? Então, não tão focado assim em história clínica, não tão focado em diagnóstico, não tão focado né, em outras questões, mas focado em assim. E aí é algo que eu trabalho muito com os pacientes, com os alunos, é a gente sempre tentar mapear numa avaliação na infância, ou quando tem essa queixa de escola, tentar mapear perfis cognitivos, ou perfis neuropsicológicos, ou ainda perfis de aprendizagem. Né? Então, tem alguns casos que chegam e que a gente, por meio da avaliação, por meio de observação e de testes, a gente percebe que tem pacientes que têm muito mais facilidade com matérias não verbais ou visuais, ou com recursos visuais. Né? E casualmente, coincidentemente, entre aspas, né, eles têm mais facilidade em matemática, física, química, ou matérias parecidas, na casa ainda não tenha essa divisão, e muita dificuldade em português, história. Né? Então são perfis de aprendizagem diferentes. Tem como a gente tem crianças que aprendem diferente, eles têm mais uma dificuldade, uma facilidade muito maior em questões verbais, memória verbal, atenção verbal, do que em questões visuais ou mais abstratas. O que é legal, e aí algo que a gente pode contribuir bastante, conversar com a escola nesse momento depois, nesse terceiro momento, é tentar instrumentalizar a escola nesse sentido. Olha, esse aluno aqui, esse paciente, para nós paciente, né, para eles aluno, estudante, tem mais facilidade com esse tipo de matéria, esse tipo de tarefa, esse tipo de aprendizado. E, bom, até aí tudo bem, muitas vezes a escola já sabe essa informação. Mas o que a gente poderia contribuir? Pensar, sugerir formas de aprendizagem das matérias que também são difíceis, que respeitem as maiores habilidades e capacidades do paciente. Né? Então, tem algum jeito, alguma forma dele entrar em contato com esse conteúdo de uma forma mais visual, ou dele ter uma ajuda do professor ou da professora nesse sentido, né, de criar esquemas, de criar estratégias visuais, ou o contrário, né? Enfim, daí depende do tipo de facilidade que ele tem. Então, esse retorno, quando a gente faz uma avaliação, ele é muito mais importante do que a gente dizer, não, realmente, ele tem a atenção, né, ele tem lá o déficit de atenção. Às vezes a escola já trabalha com isso. Não, tá, eu sei que ele não presta atenção. Bom, a partir disso, né, que tipo de conteúdo, de assunto, de matéria, de estratégia pedagógica que pode, para esse perfil de paciente, ajudar mais ele, um pouco nesse sentido. É isso que a avaliação tem que responder, é isso que a gente tem que tentar extrair dos nossos instrumentos, da nossa observação clínica, de o que deixa ele mais motivado e o que ele consegue transitar melhor em termos de aprendizagem. Então, esse seria um primeiro pensamento que eu tenho em conversas possíveis com a escola depois da avaliação. Vocês querem comentar, aliás? Sim, agora eu acho que eu entendi a pergunta, né, que o colega fez. Ele perguntou se a gente trabalha de forma multidisciplinar com psicopedagogos. Aí agora, quando tu falou do terceiro momento, eu acho que é o momento que mais os psicopedagogos entram, né?
às vezes o paciente já frequenta um psicopedagogo, mas muitas vezes não, Uhum, né? Então ele nunca frequentou, não conhece, não tem acesso. Mas no momento que encerra a avaliação, um dos possíveis encaminhamentos para ele ter essa aprendizagem mais personalizada, digamos assim, é o trabalho do psicopedagogo, né? Eu costumo uhum, encaminhar bastante. E daí esse laudo vai ter muita importância para o psicopedagogo, muitas vezes uma conversa direta também, não só entregar o laudo, assim, né? uhum, Porque daí essas sugestões, né, do que pode ser feito com esse paciente para a melhora da aprendizagem dele, é o que vai começar o trabalho do psicopedagogo, pelo menos é assim que eu vejo, né? Então, sim, é um uhum, trabalho multidisciplinar e eu acho muito importante esse diálogo com o psicopedagogo. Aqui no município nós temos esse serviço pelo SUS, que seria então o nosso convênio aqui, o CISA, né? E tem aham. serviços públicos também, né? O CAPS infantil, tem psicopedagogo, mas infelizmente nas escolas nem todas têm, né? Pelo que eu tenho conhecimento. Mas é uma área que a gente dialoga bastante, sim. Eu não sei se respondi Uhum. a pergunta, e se aí tu vê isso assim também. Sim, não, total. Acho que é super importante o diálogo e eu concordo que ele é mais intenso nessa parte da devolução ou do depois. E, e assim, como a gente está falando de avaliação também, só para deixar claro que não é como se a gente fosse acompanhar esse paciente por um longo período, né? Sim. Isso, claro, a menos que vocês que trabalham com isso ou querem trabalhar, se vocês forem seguir em atendimento clínico daí Uhum. e em terapia, aí sim. Mas esse depois é que eu estou dizendo, é esse momento mesmo de devolução, de ainda ir alguma vez na escola, ou conversar com a escola depois que a avaliação acontece, só para deixar claro isso. Nesse contato tanto com psicopedagogo, ou até com profissionais da escola, uma outra coisa que eu acho legal pontuar é que não é o nosso papel dizer como é que eles têm que trabalhar, né? Tem dizer, não, agora você tem que aplicar essa fórmula, agora você tem que fazer isso, isso e isso. Então, isso é um cuidado legal para alimentar uma parceria mais bilateral entre o nosso trabalho e o trabalho da escola. Então, o modo que tenho abordado, que eu acho que vem funcionando bem, é de levantar com a escola que possibilidades existem. Né? Então, que possibilidades existem? Vocês trabalham com monitor, tem essa possibilidade, não tem? Enfim, porque N variáveis que podem estar aí no meio do caminho, né? O tamanho da turma, quantos alunos na turma precisam ou não de uma atenção um pouquinho mais especial, um pouquinho mais de perto. Então, várias. O quanto que os professores ou professoras estão com esse preparo ou não. Então, isso é legal também quando vocês forem conversar com a escola, de juntamente levantarem possibilidades de trabalho. Né? Bom, a partir desse resultado aqui, desse perfil que a gente levantou, o que a gente pode pensar? É possível fazer uma prova diferente? É possível fazer uma atividade diferente? É possível ter um tempo diferente? E aí ir pensando, né, o que a gente poderia ativar de recurso, de dispositivo para possibilitar vou chamar aqui de inclusão, né? Inclusão maior desse aluno na escola. Porque também, quando a gente fala em avaliação, eu falei um pouquinho antes ali, às vezes o resultado ele é um diagnóstico, mas o objetivo em si pode ser mais amplo, né? Porque o objetivo, ele é responder à questão, essa queixa inicial, mas ele pode ter esse objetivo também de tentar encaminhar resoluções de problemas, tentar encaminhar esse caso para um desfecho melhor, para um melhor prognóstico. Né? Então, acho que isso é legal também. E eu acho perigosa essa visão talvez arrogante de nós sabemos como lidar e como trabalhar, né? Porque a escola já está tentando, ela já vem trabalhando muitas vezes para incluir esse aluno. Então, às vezes, o que é necessário ali é uma troca mesmo, né? Uma troca de saberes de áreas diferentes que se encontram e inventam, pensam outras estratégias que ainda não tinham sido pensadas ou criadas. Sim. Aproveitar a pausa para dar um oizinho para o professor Jean, que
que nos deu um oi ali, agradecer os Ah, é. comentários de vocês, que bom que estão gostando, né? Sim. O nosso tempo que nós combinamos, Cristi, está quase se aproximando do fim, Ah, mas tu passa pode rápido. ficar, né? Mas tu pode ficar à vontade para Uhum, concluir como tu quiser, né? O teu raciocínio. E eu ia te uhum, pedir para te falar um pouquinho, assim, como tu tem visto a área da avaliação psicológica no país, né? Eu estava ouvindo, para quem ouviu o áudio da Profiliege, que está no nosso site, está no YouTube, ela uhum, falou um pouquinho sobre que essa área vem se desenvolvendo, né? Então eu queria ver como é que tu vê isso também. uhum. Sim, eu vi, acho que até a Liege está aí, ou ela tinha entrado antes, não Sim, sei se ela ela estava. conseguiu continuar. Vários professores aqui também. Uhum. E eu concordo com ela, a avaliação é uma área que vem crescendo muito no Brasil, vem se desenvolvendo cada vez mais. A gente, ó, tá ali a Liege. Ali, E aí, tudo aliás. bom? E eu acho que uma das grandes contribuições da avaliação é todo essa construção de conhecimento, esse aparato teórico e técnico que a gente tem de instrumentação psicológica, né? Porque isso ajuda muito, tanto na área da pesquisa, para a psicologia conseguir contribuir na construção de conhecimento, na formação de pessoas, na formação de profissionais, e na área clínica também. Então, ferramentas que se criam muito com base em preceitos da avaliação psicológica, da psicometria, que, que possibilitam um refinamento da psicologia como um todo, enquanto ciência, enquanto área de atuação. Né? Isso vai reverberar em várias áreas que a gente atua, assim. Tanto no sistema público, sistema privado, que a gente usa muito esses avanços da avaliação psicológica nisso. Né? E é uma área que está em expansão, até foi ano passado, agora não lembro se foi ano passado ou retrasado, que o Conselho reconheceu, né, como uma Sim, acho especialidade. que foi Acho que foi ano 2019. passado, né? Uhum. É. Então isso é um sinal, acho que é um resultado aí de anos de crescimento e de reconhecimento da relevância da avaliação como uma área distinta dentro da psicologia, né? Sim, Que merece ser reconhecida e estudada, assim, enfim. sim. Bom, eu também queria comentar, assim, que a supervisão nessa área também é muito importante, né? E assim como todas, né? Assim como a clínica, assim como todas as áreas. E deixar, né, o recado para quem procura supervisão nessa área, eu recomendo bastante o trabalho do Christian e da Liege, depois eles podem deixar, a gente pode deixar o contato deles, né, para quem tiver interesse. Também que, como todos devem saber, o CFEI tá, tá iniciando, né, está providenciando uma pós-graduação nessa área, né, da avaliação psicológica. E quem quiser saber mais, Uhum. enfim, tá convidado, né, para saber mais também. Eu particularmente fiquei muito feliz com essa questão da especialização, da especialidade, né, porque é a área que eu tinha decidido, né, encaminhar a minha carreira e bom, agora tem Uhum. esse plus, né? Então, para quem tinha a mesma ideia que eu, acho que é uma boa oportunidade. Tá? Uhum. Eu Mais acho que alguma sim. coisa? E não, só comentar que, claro que todos os psicólogos fazem avaliação, né? No sentido de que todos os psicólogos vão analisar o seu campo de trabalho e fazer leituras daquilo que eles estão fazendo, das intervenções que eles estão realizando. Mas é legal afirmar também que a avaliação psicológica, eu sempre brinco que tem essa avaliação psicológica com letra maiúscula, ela é uma área em si. Ela tem modelos, maneiras, concepções teóricas de entender o que são construtos, o que é inteligência, o que é personalidade ou outras questões que são muito específicas de uma área. Assim. Então acho que é legal reconhecer como um campo de trabalho específico e que dialoga com vários outros, entre eles a escola. E frisar que o pessoal que está aí, que está assistindo a live, que vai ver depois, enfim, ou que vai entrar em contato, o pessoal da educação são grandes parceiros
nessa nossa luta aí para aumentar a inclusão, para possibilitar processos de aprendizagem cada vez mais efetivos e que possibilitem que todo mundo consiga, né, ser incluído Sim, na sociedade, aprender e seguir seus planos, suas carreiras. A gente está todo mundo na mesma missão. E sim. agradecer também o convite para a live. E obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Estamos nos arriscando aqui na nossa primeira live. Sim, pois é, não, tem que ter mais. Façam outros, Não, convidem aí os profs. vamos repetir. Já estou desafiando a Liege, o Jean, todo mundo aí. Sim, Bom, maravilha. então, se encaminhando para o nosso encerramento, eu queria aproveitar quem está nos assistindo, que a gente tem falado sobre as principais dificuldades que o psicólogo enfrenta quando trabalha com avaliação, né? Principalmente no início, porque a gente vai tendo que enfrentar essas, esses desafios e vai aprendendo com a experiência. Então, eu sei os que eu tive, mas às vezes outro colega pode ter tido desafios diferentes, né? E um deles Uhum, era justamente esse de como começar o contato com a escola, né? O que que eu preciso falar com a escola, o que que eu levo na escola, coisas desse tipo. Mas eu queria que quem tiver interesse enviasse para nós outras dificuldades que tiveram. Por exemplo, eu já recebi uma que foi comentada no grupo do CFE, tá? Não sei se alguém está assistindo, que é a avaliação, por exemplo, de uma criança de 3 anos, né? E muitas vezes é cobrado dos atestes, mas aí vai usar o quê, né? A gente fica numa situação, uhum, porque tem aquele julgamento de que se não for teste, não fez nada, né? Não tá valendo a avaliação. sim, E uma pois avaliação é. pode ser feita sem uso de testes, né? Então, também é um dos desafios. Uhum. Mas se alguém que está assistindo, então, tiver algum exemplo desses, né, que queira compartilhar, a gente quer utilizar isso para futuras conversas, para futuros conteúdos, né? Então, deixo Uhum. a dica aí também. Ótimo. E, então, tá bom. Muito obrigada, Cristian, pelo teu tempo. Então tá. Esperamos que isso passe logo, né? E as aulas voltem e você consiga vir para Sim, Juí, né? Mas por enquanto vamos ficar em casa. sim, fica em casa. É o melhor a Fiquem em fazer agora. casa. Isso aí. E obrigado pelo convite. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.